te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Senhor, o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Queremos mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais. Aleluia. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar, ó sim, no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Muito mais de Deus, Senhor. Muito boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Quero saudá-lo com a graça e paz, né? Dizer para você que é muito bom estar aqui com você nessa noite, em mais uma Quinta da Palavra. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos direcione nesta noite, esse estudo, que é um estudo muito importante, né? Vamos continuar estudando sobre o livro de Jonathan Lennon, né, que fala sobre
que tem como título A Igreja é Essencial, né? E hoje nós vamos tratar do capítulo 5, do capítulo 6, né? Já foram tratados, os outros 5 capítulos já foram tratados pelos nossos irmãos, pelo pastor, e hoje o título do nosso capítulo 6 é uma pergunta também, tá? A disciplina da igreja é realmente amorosa? A disciplina é realmente amorosa? Então este é o estudo, este é a mensagem que nós vamos estar passando nessa noite, que nós vamos estar transmitindo nessa noite. E o meu desejo é que no final desse estudo, no final dessa live, né, você esteja realmente pensando de uma forma, ou que esse estudo venha afirmar aquilo que você já tem conhecimento, ou que esse estudo venha realmente fazer você pensar, refletir sobre de que forma nós temos encarado a disciplina, não somente na nossa igreja, mas a forma que as igrejas têm utilizado deste ministério da disciplina eclesiástica em suas determinadas igrejas, né? Se realmente é uma disciplina amorosa, se realmente é uma disciplina bíblica, né? Se realmente é uma disciplina que transmite conforto, consolo, que traz crescimento espiritual, né? Que traz renovo, que realmente faça com que os relacionamentos sejam realmente ajustados para crescimento da igreja, para crescimento da igreja como um todo, né? Então vamos orar neste momento, pedir ao Senhor que nos abençoe durante a transmissão desta live, durante a transmissão deste estudo, para que eu e você possamos ser abençoados nessa noite. Pai, em nome de Jesus, primeiro eu quero pedir perdão pelos meus pecados, Senhor, e me colocar à tua disposição, à disposição do teu Santo Espírito, para que Ele use a minha boca, para que Ele use a minha voz, para que Ele use, Pai, o meu coração e aquilo que eu for falar, Pai, que não seja de mim mesmo, mas seja direcionado pelo Senhor, para aquilo que o Senhor quer transmitir para mim e para os meus irmãos nesta noite, Pai. Muito obrigado mais uma vez por esse tema que é importante e que precisamos realmente entender, compreender este tema, né, à luz das Escrituras, à luz da Tua Palavra, Pai, para que a Tua igreja possa seguir sendo, Deus, um referencial de igreja cristã, de amor cristão, para que o mundo veja e glorifique ao Altíssimo que está no céu, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, hoje nós vamos tratar do capítulo 6 do livro Igreja é Essencial, e o capítulo 6 ele faz uma pergunta para nós, né? A disciplina da igreja é realmente amorosa? A disciplina da igreja é realmente bíblica? Ela é amorosa? E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do verso 15 ao verso 18, que diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou mais dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Glórias a Deus pela leitura da sua palavra, que é viva e eficaz e que possa trabalhar os nossos corações, as nossas mentes nesta noite, tá? Nosso tema de hoje, né, por se tratar de um tema, de um estudo temático, nós não vamos ficar baseado aqui nesse texto de Mateus, tá? Nós lemos para a gente poder dar uma sequência, dar pelo menos um início, um pontapé inicial, né, sobre esse tema, né? E Jonathan Lennon, ele começa o capítulo 6 afirmando que esse termo disciplina na igreja, muitas vezes ele traz uma coisa assim, um medo, ele assusta, né? E ele faz, né, esta pergunta para nos levar à reflexão, né? Diante deste medo, né, que nós muitas vezes temos, ou que nós muitas vezes queremos deixar de lado, não entrar muito em
em discussão sobre esse tema, a gente pode fazer duas perguntas, né? As igrejas realmente disciplinam? É possível a disciplina ser amorosa? Né? Parece que em muitas igrejas, como eu falei, esse tema, essa parte do Evangelho de Mateus, capítulo 18, 15 a 18, parece que ele é meio esquecido, né? E justamente esse texto ele é o fundamento da disciplina eclesiástica na igreja, da disciplina bíblica na igreja, né? Parece que as igrejas têm deixado isso de lado, né? Tem medo, receio de falar em disciplina, mas o que percebemos é que a disciplina ela é sempre vista de uma forma negativa, né? Ela é sempre vista de forma negativa. Vemos assim porque ela expõe nossos erros, né, queridos? Ela expõe as nossas faltas, as nossas dificuldades, né? E muitas vezes a gente não gosta quando os nossos erros são expostos ou vistos por outras pessoas, não é verdade? A gente tem uma certa ojeriza, né, em relação a isso. Contudo, a disciplina na igreja é de fato necessária e parte essencial do discipulado cristão. Pois tanto o ensino como a correção são extremamente necessárias para o crescimento de toda a igreja, para o crescimento espiritual de todo cristão, de todo servo do Senhor, né? Eu não tenho como ensinar e verificar se esse ensinamento tem sido proveitoso e edificante se eu não puder corrigir os erros, né, que porventura venham a acontecer nesse processo, né? E diferentemente do discipulado, o processo de disciplina ele começa e termina, né? Ele termina quando a pessoa se arrepende, né, se volta para o Senhor, se arrepende do seu pecado, ou em caso contrário, a igreja toma a exclusão deste membro, chega às vias de fato da exclusão desse membro, né, porque a igreja ela não tem como continuar afirmando publicamente a profissão de fé dessa pessoa. A mesma profissão de fé que foi falado na semana passada, né? Que ser membro de uma igreja exige uma profissão de fé, né? E já a disciplina, na sua fase final, ela significa que ela vai remover essa afirmação por causa de um pecado, né? E este pecado, irmãos, ele pelo menos precisa ser verificável de 3 formas, né? Primeiro, ele precisa ser um pecado impenitente, um pecado que a pessoa comete e ela não demonstra arrependimento, e ela segue, ela persiste nesse erro, por mais que a gente oriente, por mais que a gente tente buscar um conserto, a pessoa insiste nesse erro. E esse pecado também ele é verificável, né? Os fatos apresentados, né, por essas pessoas, ou por este irmão que está indicando esse pecado, eles são comprovados e não tem mais como ser escondidos ou negado pela pessoa, pelo irmão ou pelo membro que cometeu esse pecado. E por último, ele tem que ser um pecado significativo. O que seria um pecado significativo? Quando este pecado ele tem credibilidade para minar a sua profissão de fé feita lá no início, quando ele fez essa profissão e se tornou membro de uma igreja, né? Então, irmãos, o objetivo da disciplina eclesiástica é levar a pessoa ao arrependimento. E essa disciplina, né, por mais que ela seja dolorosa, seja ruim, seja um assunto não muito bom, ele faz bem para a igreja como um todo, né? Pois a igreja aprende a viver de forma transparente, né, onde os pecados eles são tratados logo no início, de forma que não avance e contamine toda a igreja e venha causar consequências maiores dentro e fora da igreja, né? Trata-se de um ministério, muitas vezes, como eu disse, negligenciado nas igrejas de hoje. Uma das grandes dificuldades para se cumprir a disciplina eclesiástica hoje é que nem, como eu disse, ela não se parece com um ato de amor, né? A gente vai disciplinar alguém e as pessoas já... Não é um ato de amor, né? Onde as pessoas não podem ser contrariadas, né? As pessoas não podem ser confrontadas com seus erros, né? Porque as pessoas elas precisam ser felizes e não contrariadas, né? E isso tem causado muitos problemas nas igrejas de hoje, irmãos. Talvez seja a razão de não haver muitos problemas ou muito confronto entre a igreja e a cultura ao nosso redor, a cultura que nos rodeia, né? Porque
quando confrontamos a cultura, nós obedecemos a Deus, né? Nós lembramos muito bem de Noé. Noé construiu a arca e condenou o mundo. Imagina se Noé não tivesse problema em relação à disciplina, né? Não tivesse, não gostasse de disciplinar, ou não tivesse dificuldade em relação à disciplina que Deus estava querendo colocar aquele povo que estava em pecado, aquela geração, aquele mundo que estava em pecado, né? Irmãos, hoje nós temos vivido a pós-modernidade, né? E essa pós-modernidade vai dizer muitas vezes que somos livres para fazer escolhas, né? Sermos o que queremos ser, fazer o que quisermos fazer de nossas vidas e a maneira como queremos viver, pois as escolhas são nossas, né? As escolhas são minhas e elas são privativas e de minha responsabilidade, de nossa, da minha e sua, de sua responsabilidade. E as pessoas muitas vezes aí fora vai dizer, né, que se a pessoa é feliz assim, então devemos aceitar as suas escolhas, devemos aceitar o modo como elas querem viver, né? E geralmente nas igrejas, quando a gente confronta essas pessoas, vamos encontrar os críticos, né? Em muitas igrejas vamos encontrar aquelas pessoas críticas que vão dizer logo assim, né? Poxa, Deus é amoroso, certamente Deus não vai agir assim, né? Não, irmãos, o que eu quero dizer é que nós não devemos agir influenciados por ideias e modelos seculares, né? Nós não devemos tratar os nossos membros baseados em processos e ideias seculares, porque Jesus nos ensinou a discipular. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. E a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. É nela que nós devemos nos basear, é nela que nós devemos nos orientar para fazermos determinados processos de disciplina dentro da igreja do Senhor. E Jesus nos ensinou que nós precisamos disciplinar um irmão que está em pecado. Porque quando não fazemos por medo de magoar, ou de entristecer, ou por achar que é falta de amor da nossa parte, aí gera uma pergunta, né? Será se queremos dizer com isso que nosso amor, né, o meu amor e o seu amor, é maior do que o amor de Jesus? Porque Jesus, ele ensinou a disciplinar. Jesus ensinou a disciplinar com amor, né? Com amor, com carinho, né? Com cuidado, com zelo. Jesus nos ensinou. E a disciplina é a maneira real e gentil de Deus para apontar para um grande julgamento que virá. Se nós somos disciplinados agora, se nós consertamos as nossas vidas agora, com certeza, irmãos, nós vamos nos livrar daquele grande julgamento que está por vir, né, que irá julgar todos os seres humanos, né? Portanto, a disciplina não é fazer a nossa justiça, mas é um ato de redenção. É um ato de redenção para o crescimento de toda a igreja, né? Porque quando a igreja disciplina um membro, está, na verdade, examinando e disciplinando a si mesma. E isso precisa ser feito debaixo da autoridade de Jesus, né? Em oração e em comunhão. Ninguém pode disciplinar a outro se não disciplinar a si mesmo, se não for uma pessoa disciplinada pelo Espírito Santo do Senhor. Ninguém pode, né? Com isso, nós vamos entrar, né, no cerne da questão do nosso estudo dessa noite sobre disciplina. Porque o autor ele vai fazer para nós duas perguntas, né? A primeira delas é: a disciplina é realmente bíblica? A segunda é: ela é de fato amorosa? Primeiro ele faz para a gente duas perguntas e a gente vai tentar, e a gente vai, durante o decorrer desse estudo, nós vamos falar sobre cada um desses temas, para no final nós chegarmos no nosso último tema, que que aí nós vamos responder essas duas perguntas e vamos entender o ponto 3 do nosso estudo nessa noite, que é: a disciplina nos ensina
sobre o santo amor de Deus. Irmãos, Deus nos ama. Deus nos ama e Ele nos corrige. E Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então, respondendo essa primeira pergunta aqui, a disciplina é realmente bíblica? Eu afirmo, né? E eu digo que sim, ela é bíblica. Voltando ao texto que nós lemos aqui ainda há pouco, no início da nossa reflexão, em Mateus 18, 15 a 18, a palavra de Deus vai dizer: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Que maravilha, irmãos. Que maravilha, que bênção. Se nós pudéssemos, nas nossas dificuldades, nós pudéssemos se chegarmos a esse ponto, que a gente pudesse chegar nesse ponto e parar aí. A gente pudesse resolver tudo ali, entre duas pessoas, entre o ofendido e o ofensor. Mas se não tiver jeito, se ele não te ouvir, leva contigo 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 pessoas que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. O primeiro ponto que a gente tem que notar aqui, importante, é que Jesus ele ensina que nós devemos 2 ou 3 testemunhas. Tá? Nós não podemos levar 2 ou 3 amigos íntimos, ou podemos levar 2 ou 3 pessoas que a gente já esteja mancomunadas com ela, para que elas nos ajude ou ajude a condenar aquele irmão. Porque vai que aquele irmão esteja certo e o errado seja eu, nessa situação toda. Para Jesus, irmãos, o importante é sempre que possível um número menor de pessoas estejam envolvidas e tomem conhecimento daquele determinado pecado, daquele determinado fato. Jesus não deseja que o pecado seja conhecido, nem mesmo abafado. Tá? Ele não deseja que o pecado seja conhecido, mas também não quer que o pecado seja abafado. Ele quer que seja resolvido, quer que seja tratado entre as pessoas que realmente interessa que seja tratado. E ele deseja que o pecado seja confrontado e tratado, e que o pecador o abandone em arrependimento. Ele deseja que tudo comece e termine num encontro manso e gentil. Devemos ter sempre em mente que o objetivo aqui é ganhar o seu irmão. O objetivo é ganhar o nosso irmão que está em pecado, e não ganhar uma discussão. Aí, eu queria ir com você lá para o texto de 1 Coríntios 5, de 1 a 5. A gente vai ver uma outra situação também que Paulo vai falar para a gente, de uma situação que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Coríntios, 1 Coríntios 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa, Paulo, ele confronta a igreja de Corinto sobre um membro que está em pecado. Um membro que está dormindo com a esposa de seu pai, do seu próprio pai. Paulo ficou horrorizado, diante da permissividade da igreja em relação àquele pecado que era horroroso. E Paulo chega a dizer que nem mesmo entre os ímpios
lá da cidade de Coríntios, aquilo ali era permitido, e estava sendo permitido na igreja, né? Irmãos, hoje, infelizmente, muitas coisas têm sido permitidas e toleradas dentro das nossas igrejas, né? Em nome de um amor, ou em nome de uma permissividade que não tem justificativa para isso, né? E tem igrejas que muitas vezes tentam até justificar esses pecados, infelizmente. Tem igrejas que tentam justificar. Eu acredito até que a igreja de Coríntios estava, eles tinham conhecimento desse pecado e de alguma forma eles queriam ainda justificar por que esse irmão não tinha passado por uma disciplina, não tinha sido expulso, né? Porque Paulo vai dizer mais à frente lá para que esse tal seja expulso, né, do meio da igreja, né? Então, a igreja sabia do problema, mas não tomou nenhuma atitude, né, em relação ao caso. Talvez estivesse sendo amorosos e tolerantes, mas Paulo foi enfático ao dizer para eles que fosse tirado do meio da igreja o homem que tal coisa praticasse, né? Vemos aqui então, irmãos, vemos aqui duas metodologias de disciplina, para tratar a disciplina, né? A de Jesus e a de Paulo, né? Não existe um modelo único de disciplina na igreja. Cada caso deve ser tratado com cuidado, sabedoria, né? Com total atenção aos fatos particulares de cada caso, né? Mas também o mesmo Paulo, escrevendo lá em Gálatas 6:1, ele vai dizer lá que, deixa eu pegar aqui, Gálatas 6, versículo 1. Vamos lá. Olha a orientação de Paulo sobre uma situação de pecado de um membro da igreja, né? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Já vimos aqui Paulo agindo de uma forma amorosa, né? Passando instrução de uma forma amorosa, né? E vai dizer que essa pessoa que está em pecado, né, vai falar para aqueles que são espirituais, para que conduzam essa pessoa, que encaminhem essa pessoa. Este encaminhar, ele significa restaurar, né? Restaurar a pessoa e levá-la de volta ao verdadeiro arrependimento, né? Um cristão espiritual procura restaurar em amor, né? Por isso que Paulo orienta que deve ser os espirituais, né? Porque um irmão ofendido, um irmão que não um cristão orgulhoso, ele que se sentiu ofendido ou que se sentiu ferido por essa situação, ele pode e será capaz de não falar a verdade em amor e usará o erro do irmão como uma arma de combate, né? E não como instrumento de edificação. Por isso que Paulo nos orienta, né? Para que vós, que sois espirituais, conduza este homem, conduza essa pessoa, né, ao arrependimento. Conduza esse caso, né? Não deixe que esse caso se espalhe. Pega esse caso, pega essa pessoa pela mão e mostre, irmão, olha aqui, isso e isso que você está fazendo não é certo. Veja o que a palavra de Deus diz sobre esse fato. A palavra de Deus diz que esse fato é condenável, né? Diz que esse fato não é agradável aos olhos do Senhor. Então, em nome de Jesus, mude a sua atitude. Aceite essa correção, se volte para o Senhor, né? Nós vamos te ajudar em oração, nós vamos te ajudar, né, dando o nosso ombro, te sustentando em oração, te sustentando nas suas dificuldades. É isso que Paulo vai falar ali, né? Que nós, como espirituais, devemos ajudar essas pessoas, esse irmão em dificuldade, né? Entendemos aqui, irmãos, que sempre que um irmão ou irmã cai em pecado, é hora da família, da igreja se lamentar. É hora da igreja lamentar o pecado, se entristecer pelo pecado do irmão e ajudar o irmão caído
a se levantar. Que a gente, como igreja, a gente possa pensar nisso, né? Então, voltando lá para o texto de 1 Coríntios 5, nós vemos ali, pelo menos Paulo ele vai colocar ali para a gente 5 propósitos que a disciplina deve alcançar, né? Quando é utilizada para reconciliação, quando ela é utilizada para restauração de um irmão em pecado, né? Primeiro, a disciplina ela deve expor o pecado, né? Assim como um fermento leveda toda a massa, assim o pecado é como um câncer que se disfarça e contamina todas as células do corpo. O pecado que não é tratado com honestidade, ele sempre se espalha, queridos. A igreja aqui, no caso a igreja de Coríntios, ela não estava lamentando, se entristecida, ou chorando, ou lamentando pelo pecado que estava dentro da igreja, né? Mas ela estava se gabando de ser uma igreja com uma mente aberta, de uma igreja que estava além do seu tempo, né? Mas estava longe da palavra do Senhor, longe dos ensinamentos, da diretriz que o Senhor tem para a igreja dele, longe do cuidado que o Senhor tem para com a sua igreja, porque Deus ama a sua igreja, Jesus ama a sua igreja, né? E Ele não quer ver a sua igreja em pecado, Ele não quer ver a sua igreja se distanciando, né, do seu aprisco. O segundo propósito que nós vemos aqui nesse capítulo 5 é que o pecado, que a disciplina, ela avisa sobre um julgamento maior. A disciplina também é um aviso prévio, né, uma encenação clara daquilo que todos nós haveremos de presenciar no dia do Senhor, né? Haverá uma disciplina, um juízo, né, bem maior para os pecadores. Naquele dia, tal disciplina não exigirá arrependimento, pois a oportunidade para este arrependimento é agora, ela já passou, né? E a disciplina, portanto, será um instrumento de compaixão que adverte sobre uma futura retribuição divina infinitamente mais séria, irmãos, mais dolorosa, que não terá o propósito de restauração, não, terá o propósito de condenação, né? Mas tão somente a retribuição pela impenitência dos homens. Então é a retribuição, é a condenação daqueles que se tornaram impenitentes, que não aceitaram o sacrifício de Jesus, que não se voltaram para Jesus, que não se corrigiram enquanto tinham tempo, né? Será uma disciplina neste dia, naquele dia. Essa disciplina ela será sem graça e sem misericórdia. Então, queridos, se somos discipulados hoje, é para que não venhamos ser ou passar por aquela disciplina no dia do Senhor, né, que será para a condenação de todo aquele que não reconhecer a Jesus como seu suficiente Salvador, né? O terceiro ponto que nós vemos é que a disciplina ela resgata, né, pois ela é o último recurso da igreja quando todos os avisos falharam ou foram ignorados. Então aplica-se a exclusão da comunhão para que essa pessoa ela possa experimentar os problemas, sofrimentos físicos e talvez aí sim ela se arrependa e haja restauração e se volte para o Senhor Jesus. Foi isso que Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios 5:5, né? Outra situação, outro propósito da disciplina é que essa disciplina ela protege os outros membros da igreja, né? Tal como um câncer que se espalha de uma célula para outra, assim também é o pecado. O pecado ele se espalha e corrompe a muitos, né? O pecado deve ser rigorosamente removido, pois do contrário, irmãos, com o passar do tempo, ele corromperá a muitos. E aí, o próprio Espírito Santo já não terá lugar mais nesta igreja. Que tristeza, que tristeza a gente pensar que isso pode acontecer, né? E a igreja pode ficar, então, sem a presença do Espírito Santo do Senhor. Será muito triste, irmãos. Tá? O outro propósito que a disciplina promove no meio da igreja é que ele vem a testemunhar ou preservar o bom testemunho da igreja, né? Em tudo que nós fazemos nessa vida, praticamente tudo são feitos com regras e normas, né? Com toda certeza, os ímpios ou as pessoas que não têm a Jesus, eles esperam isso das igrejas também, né?
Saber que membros de uma comunidade local precisam andar corretamente faz bem aos não cristãos, né? Faz bem àquelas pessoas que nos rodeiam, que estão à nossa volta, né? O incrédulo, ele necessita reconhecer que os cristãos são diferentes, né? Que a natureza do mundo e da igreja são completamente distintas uma das outras. E a disciplina, ela preserva o bom testemunho da igreja. Irmãos, afinal de contas, nós somos sal e luz neste mundo, né? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras, e glorifiquem o nosso Pai que está no céu, né? Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. E a disciplina, ela preserva esse bom testemunho da igreja. Ela preserva o nosso bom testemunho perante os de fora. Glorificado seja o nome do Senhor por isso, né? Então, espero que até aqui tenha ficado entendido que a disciplina, ela é bíblica, sim, né? E então, agora nós vamos passar para o nosso segundo ponto, responder a nossa segunda pergunta. A disciplina, ela realmente é amorosa? Ela realmente é amorosa? O que você acha? Eu penso que ela é amorosa, sim, né? Uma das maiores provas, né, de amor de Deus é saber que somos seus filhos e que somos seus filhos para sempre, né? Deus não abre mão de seus filhos e, como um pai amoroso que é, ele sempre está disposto a nos corrigir e a nos trazer bem pertinho dele, né? Claramente as Escrituras, elas conectam a disciplina ao amor. Hebreus 12:6 vai dizer, né? Porque o Senhor, ele corrige a todos quanto amam, né? O Senhor corrige a todos aqueles que ele ama. Deus não considera o amor e a disciplina como sendo conflitantes, né? Não tem como elas andarem dissociadas, né? Eles andarem dissociados, né? Porque eles não são conflitantes, né? Mas ele ensina que o amor motiva a disciplina. Por amarmos, nós disciplinamos. Por amarmos, nós discipulamos, né? A disciplina é amorosa, pois nos ajuda a crescer em santidade, em justiça e em paz, né? Pode até ser lá no momento da disciplina, lá, que às vezes naquele momento parece ser dura, né? Parece triste, né? Parece ser doloroso, né? Mas no final, irmãos, no final de tudo, mais à frente, os frutos que nós vamos colher dessa disciplina serão frutos de paz, serão frutos de abundância, serão frutos de arrependimento, serão frutos de crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. Serão pessoas que vão poder dar um bom testemunho, porque passaram por situações e venceram essas situações, porque elas foram alcançadas pelo amor de Jesus, né? Mas um motivo para afirmar que a disciplina é amorosa é porque Deus é amor. Então esse é mais um motivo para nós afirmarmos isso com certeza, que a disciplina, ela é amorosa. Em 1 João 4,16, João vai dizer que Deus é amor, né? Se Deus é amor, a sua disciplina também é feita em amor, né? Por mais que doa, por mais que muitas vezes cause perdas, né? Que muitas vezes é conflitante, mas ela é amor, né? Porque Deus é amor, amamos as pessoas e corrigimos as pessoas quando elas se afastam de Deus, né? Porque Deus é amor, né? Devemos amar as pessoas até mesmo, se for o caso, removê-las da membresia da igreja, quando elas insistirem em continuar em seus erros. Porque se nós as excluímos, nós estamos dando um ultimato, nós estamos falando, nós não estamos de acordo com seus erros, então nós não apoiamos os seus erros, então você está sozinho a partir de agora. Você está sozinho, você continua
própria conta nestes teus erros, nestes teus caminhos, né? É uma demonstração de amor, né? por esta pessoa que decidiu caminhar distante do Senhor, né? Então, irmãos, fundamentalmente as igrejas devem praticar a disciplina eclesiástica em amor. Por amor ao pecador, para que se arrependa, por amor aos membros, para que não se desviem dos caminhos do Senhor, por amor aos não cristãos, né, para que não vejam o mundanismo dentro das nossas próprias igrejas, né, e também por amor a Cristo, para que possamos representar seu nome, seu reino, dignamente. Que maravilha, né? Então, espero que com isso a gente tenha respondido, tenha ficado bem claro para você quando o autor faz essa pergunta para nós. A disciplina é realmente amorosa? Sim, a disciplina é realmente amorosa, porque ela é feita por Deus, ela é feita em amor, né? Então, nós vamos assim entrar no terceiro ponto aqui da nossa fala, né? Onde a disciplina, ela nos ensina sobre o santo amor de Deus. Há algo muito significativo sobre o amor de Deus que a disciplina da igreja, a disciplina eclesiástica nos ensina, irmãos. O amor de Deus, ele é santo, né? Você não pode ter o amor de Deus separado da sua santidade, pois o amor de Deus serve aos seus propósitos santos e os seus propósitos santos são amorosos. A igreja precisa ser santa e amorosa ao mesmo tempo. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que isso é difícil, isso é quase impossível, mas a igreja precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou então ela não será nenhuma delas. Ela corre o risco de não ser nenhuma delas, nem santa e nem amorosa. Nas passagens de Mateus 18, que nós vemos, em 1 Coríntios 5, né, a disciplina nos apresenta um vislumbre do que Deus sempre fez, né? Ele sempre removeu o pecado da sua presença. Veja o caso de Adão e Eva. Quando pecaram, eles foram expulsos da presença do Senhor. Veja a história do dilúvio, quando Deus excluiu o mundo caído, né, da arca de Noé. Quando excluiu os cananeus da terra prometida e, por fim, excluiu o seu próprio povo da terra também. Mas Deus atrai as pessoas a si mesmo em amor, né? Com o propósito de reconstruí-los, restaurar a sua imagem e semelhança, para que essas pessoas demonstrem o seu amor santo às nações, para que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia, louvado seja Deus, porque nós participamos disso, irmãos. É um motivo de muita alegria para nós, né? Nós somos nascidos de novo pelo Espírito Santo do Senhor, para cumprir um mandado do Senhor. Nossas igrejas precisam ser embaixadas do amor de Cristo, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de todas as pessoas. E aqui eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós finalizarmos o nosso estudo nessa noite, né? Primeiro, nós precisamos, a disciplina ela veio para corrigir, exortar e aconselhar. Isso é uma tarefa para todos os membros de uma igreja, né? A prática de corrigir um membro no seu pecado não é tarefa exclusiva da liderança, mas de toda a igreja. Na correção do pecado, a liderança da igreja só entra no terceiro estágio, ou no último estágio, quando o pecado precisa ser exposto a toda a igreja pela falta de arrependimento do irmão faltante. Então, até lá, qualquer membro tem o dever de supervisionar e admoestar o irmão faltante, né? Todos nós somos chamados pelo Evangelho para exercer uma supervisão santa e amorosa em nossas vidas, para não nos acharmos em falta, né? Que possamos ter o nosso coração sensível para repreender e ser repreendido, amar e ser amado por meio e através da correção, né? Também não podemos amar mais do que o Senhor. A disciplina nos ensina isso, né? Uma igreja que não disciplina os seus membros transmite a ideia de que é possível amar com um amor mais forte do que o amor do Senhor. Ora, disciplina não é um instrumento para aqueles a quem o Senhor ama. Hebreus 12,6 diz isso, né? Se isso for verdade, então a ausência da disciplina na vida de um faltante afirma que podemos amá-los
mais do que o próprio Jesus, né, do que o próprio Deus amou a sua igreja. E isso, com certeza absoluta, não é verdade. Não podemos amar mais a igreja do que Jesus, né? Portanto, que confiamos no seu amor como instrumento que seja utilizado, né, o amor do Senhor como instrumento para demonstrar o amor de Deus através da disciplina, através da correção. O terceiro ensinamento é que a disciplina nos ensina como compreender ou como repreender o nosso irmão em pecado. Há muitas formas, né, irmãos, de falar a verdade a uma pessoa, porém algumas delas podem ser transmitidas de forma errada e agravar ainda mais a situação do faltoso. Como corrigir então o nosso irmão em pecado? Com amor. Paulo disse isso em Efésios 4,15, que precisamos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo. A correção jamais pode ter como fundamento um tom vingativo, conforme eu falei lá no início, né? Porque a vingança, ela não pertence a nós, né? A vingança, ela pertence ao Senhor. Romanos 12,19 vai dizer isso, né? A correção, sobretudo, deve ter como base o amor pelo pecador, bem como o desejo do seu crescimento espiritual. Por isso, é necessário que os membros façam uma autoavaliação sincera antes de corrigir uns aos outros. Queridos, isso é muito importante, isso é muito significativo, né? O que me motiva a chamar o meu irmão à repreensão? Como devo fazer isso? De que maneiras ou que palavras utilizar para corrigir o meu irmão, ou para trazer o meu irmão, ou para levantar o meu irmão que está caído, né? De fato, não basta falar somente a verdade, é necessário saber como falar, né? Os faltosos ou aqueles que estão em pecado precisam ser corrigidos, contudo, sempre em amor, humildade e honestidade. Sobretudo, honestidade, sobretudo na conduta de uns com os outros. Pois se agirmos assim, irmãos, grandes são as possibilidades de perdão, de reparação de relacionamentos e do fortalecimento da membresia da Igreja do Senhor. Com toda certeza, a negligência e a hipocrisia não terão lugar em nossas igrejas. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração nesta noite. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor agradecendo. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este estudo, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de entender, ó Deus, que a disciplina é realmente necessária, de que a disciplina realmente é amorosa, de que a disciplina realmente é bíblica e de que a disciplina ela aponta para o amor santo de Deus por nossas vidas, ó Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos instruir nesta noite, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar. E, Deus, que se algum irmão for pego em falta, Deus, que ele possa, Deus, aceitar a correção, aceitar a disciplina, Pai, e não entender, Deus, que a disciplina foi um ato de falta de amor ou um ato de vingança. Não, que ele possa entender que a disciplina é um ato de amor, amor que a igreja tem por cada um, em querer que nenhum de nós venha se perder e em querer que nenhum de nós venha se desviar dos teus santos e retos caminhos, Pai. Mais uma vez eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor possa realmente falar melhor ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.